Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. É bombástico e é mesmo, porque hoje nós estamos aonde? Nós estamos no segundo episódio do Café com a Nath, aquele episódio que você não pode faltar, aquele que você fala, putz, esse eu tenho que estar. Por quê? Porque ele vai melhorar a vida do mundo, da nação, das pessoas, desse planeta. Bem, mas por que a gente escolheu esse tema? Esse tema que tá aqui, ó, tá quicando, tá bombando, tá aparecendo. Por quê? Porque ele precisa ter um resultado melhor na tua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Porque quando você participa de uma reunião, você não é assim, tô fora, não é comigo, não vou ser eu, o condutor, não tô nem aí. Não, o teu tempo tá lá. Então, para você fazer valer esse tempo, é importante você também se preparar. Você aproveitar esse momento. Feel this moment. Porque senão, acabou. Você foi lá, você gastou, você voltou, tempo, saiu de lá, nada, sem coisa nenhuma. Então, gente, antes da gente começar, vou pedir para você, ativa o sininho, inscreva-se no canal, curte, coloca comentários, pensa aí o que você quer ouvir, o que você quer falar, que a gente pode explorar e pode trazer. Legal? Então roda a vinheta, tá? Muito bem, gente. Então, neste episódio, que é o quadro 2 aqui, onde a gente fala da participação, né, nossa em uma reunião, como ter performance nisso, a gente vai trazer de forma pragmática 5 acertos, eu vou te contar de 5 acertos que a gente vai mandar benzaço, pensar nesse mundo online, e 5 erros. Mas não é aquela coisa meio pegas de antônimo, né? Esse acerto é aquele erro, esse acerto é aquele erro, meu... Não vamos gastar esse tempo aqui, essa energia, gente. Então a gente vai trazer coisas que sejam bem legais, assim, que funcionam no teu dia. Vamos começar por uma história. Veja se você nunca passou por isso, tá? Pensando numa ordem lógica. Tem aquela reunião para participar, tal, mas, puxa, eu não vou conduzir, não tem problema. Não vou ver sobre o que é, deixa eu almoçar, não sei o que, e você nem liga para aquela conversa. Vamos lá, você está perdendo um monte de oportunidade, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é, quando você tem uma conversa, você tem qualquer conversa, não é você que está conduzindo, você vai participar. Tenta pensar na projeção, se projeta para esse momento. E aí você pode ser, uma pessoa mais extrovertida, introvertida, não importa, mas tenta pensar nisso acontecendo. Quem vai estar lá? Que tema é? Né? Eu preciso saber sobre ele. Ele tem algum impacto sobre mim ou sobre aquilo que eu faço na empresa? Enfim, então pense um pouco, se projeta para esse momento. Então, sequência, segundo ponto. Segundo ponto é o seguinte, você vai para uma conversa, se posiciona porque assim, te chamaram para quê, né? Para você não falar o que você pensa? Eu lembro que tinha algumas conversas que eu participava que eu falava, gente, não sei, será que é pro meu nível? Será que eu tenho direito a essa pergunta? Então, isso não é muito legal. Se te chamaram, você tem que ter uma participação. Claro, a gente está excluindo essa história de quem tem uma reunião muito grande, uma convenção. Você não vai levantar, né, bração ali na convenção e falar assim, eu tô com uma dúvida. Não, porque talvez seja muito espontâneo. Mas, nas reuniões, normalmente, a gente entra para participar. Beleza? Isso eu falei do ponto 2. Vamos para o ponto 3. Rapport e identidade. Eu tenho personalidade, sou diferente, gosto de uma coisa diferente. Legal, tudo bem. Vamos lá, para coisa neurolinguística aqui, ó. A gente tem que criar identificação com as pessoas, com o momento, porque senão você pode ficar muito peixe fora d'água. Mesmo que você tenha o teu style, o teu jeito, legal, vamos preservar isso, mas tenta se conectar. Por quê? É importante a gente, como participante, se conectar com as pessoas que estão ali. Rapport é legal. Rapport é aquela coisa que estamos aqui, aquela identificação que a gente cria com as pessoas. A pessoa está aqui, você também está aqui. Você não vai para cima dela enquanto ela não está aqui, percebe? Não vai. Então, criar um pouco dessa identidade é super importante para a coisa funcionar melhor. E aí, quando a gente fala do quarto ponto, é a linguagem não verbal, que é aquilo que você não exatamente está falando, mas o teu comportamento, o teu jeito, a tua forma que você está se comunicando está passando alguma coisa. Então, é sempre importante ter postura, se preocupar um pouco como é que você está vestido, né? Se você tem aqui uma forma de tentar se comunicar com a pessoa de um jeito que você consiga também
mostrar que você está interessado, que você está atento, que você está olhando, olho no olho. Tudo isso é linguagem não verbal. Então, isso também comunica, isso também é super importante, a gente tem que ficar de olho nisso. Quinto e último acerto, que é aquele, gente, ó, o bizu do PNL aqui, que é o seguinte. Na neurolinguística tem uma coisa que é o seguinte, eu não preciso concordar com você, eu também não preciso discordar com tudo que você fala. Isso é uma coisa até, pensa, aquela pessoa que você fala, eu não concordo, não, não acho, mais conhecido como uma pessoa chata, assim, um pouco chata. Então, pra gente não passar essa impressão, lembra sempre disso, 1% da concordância, 1% da concordância. Eu lembro que teve uma reunião que eu participei, eu vi aquele moço falando, ele só falava coisas diferentes do que eu pensava, do que eu entendia, uma reunião, né, sobre cliente e tal. E aí eu pensei, gente, não é possível, não vou achar esse 1% de concordância. E aí quando ele falou, grupo de trabalho, eu falei, boa, é isso que eu concordo, acho que a gente pode, de fato, se organizar com um grupo de trabalho, tal. Então, só pega 1%. Não precisa discordar de tudo, nem precisa mencionar aquilo que você está discordando. Pega só um pedacinho que você está concordando e a pessoa vai se comunicar melhor com você, você vai ter um approach muito melhor com ela. Gente, que excelente! Se você faz tudo isso aqui, show de bola, porque você é um participante que eu queria ter você, entendeu? Eu queria te chamar. Queria te convidar, porque já vem, né, um café aqui, vou te convidar para uma reunião. Mas muito bom. Então a gente resgatou um pouco dos comportamentos que podem ser bem positivos para você e deve ter uma infinidade deles. A gente está mencionando alguns, obviamente. Mas enfim, então se você tem mais, conta aqui pra gente compartilhar, né, contar, podemos explorar também. Vamos falar dos erros agora, já que a gente falou dos acertos, vamos para os erros. Quando a gente fala dos erros, primeiro, a gente está tanto nessa história do mundo online, né? Gente, câmera sempre aberta, câmera fechada mostra assim que você não estava preparado para esse momento. Natália, mas eu não estava. Não, você tem que estar disponível. Então, tudo bem, você vai para uma reunião que todo mundo está com câmera fechada e você, claro, não quer ficar um peixe fora d'água. Ok. Mas sempre pensa, a primeira coisa é estar aberto, é se preparar, mostrar que você se preparou, que você penteou o cabelo, não aparecer de pijama, tá bom? Não é legal aparecer. Tem muita gente online que às vezes perde essa noção. Então vamos manter a noção, vamos pensar até no visual que você vai estar mostrando, vamos até aqui o ambiente, né? Não pode ser um ambiente que você não queira expor, né? Uma zona, mostrar a tua cama atrás. Então tem esses cuidados, bota um filtrinho, bota alguma coisa. Outra coisa é você simplesmente ficar caladão. Tipo, não tem aquelas reuniões que... Fulano tá aí? Hã? Aí ele demora até dar no mute, tá? Daí fala. Então, isso a gente brincou do online, que às vezes é mais fácil de você se perder aí em quem tá participando. Mas no mundo presencial a mesma coisa, como se a pessoa não estivesse ali, né? Para o corpo. Gente, não é legal, assim. Se eu sou chamado de alguma forma, eu posso contribuir. Pensa como você pode contribuir, né? Pense sobre isso. Então, eu tô falando do segundo ponto aqui, que não é daqueles melhores, que é você calar-se, que é você deixar de se expressar, que já é uma expressão. Como terceiro ponto, eu diria o seguinte. Sabe uma coisa que acontece? E acontece muito. Que é assim, ó. Alguém te pergunta alguma coisa e você tá fazendo a tua explicação, argumentando tal. E aí, no meio do teu argumento, alguém te interrompe e fala, emenda um papo, porque a pessoa tem sempre uma história melhor ou boa, tal, encaixou. E aí você fala, nossa, não terminei, não concluí. Às vezes aquilo dá uma degringolada que você perde o teu ponto. E teu ponto era importante fechar. Então, assim, resgata, hein? Na hora, conclui o raciocínio. Não concluir não é uma opção, tá? É mal. Você... Eu falo... Perdeu no meio a tosse. Parece uma tosse, aquele que você perde a fala. Isso aqui é tão ruim quanto, tá? Então, conclui o que você estava falando, porque respeito contigo mesmo, né? O quarto ponto seria você não dominar a reunião. Isso é muito, às vezes, aquela coisa dos extrovertidos. Eu começo a falar e tal, eu domino, né? É também chato. Também é chato. Por quê? Porque tem muita gente ali. Todo mundo, às vezes, está esperando o seu momento e você, talvez, está dificultando um pouco essa participação. Então, o que é legal hoje é a troca, é o colaborativo, é você trocar ideias diferentes,
né, diversidade de opiniões. Então, aí a reunião cresce. Então, assim, sempre pensa, tá? Puxa, como é que eu não domino, mas eu me exponho, obviamente, eu coloco o que eu tô pensando, eu concordo com o colega, que é legal, eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa que o colega falou, né? E aí, como último aqui que eu coloquei, é não saber os próximos passos. Ah, eu tô participando, não tô nem aí, vou sair, sei que isso vai levar nada a lugar algum. Não, antes de eu sair eu tenho que perguntar, se ninguém falar, né? Vamos aguardar também no local, mas se ninguém falar, quais são os próximos passos? E aí, como é que a gente vai ter, né, sequenciar essa conversa? Isso é muito importante, porque assim, qual vai ser o seu papel? De repente alguém já tá te mandando e-mail, te cobrando uma ação, um action point, que você fala assim, oi? Quem? De onde vem? Como foram? Então, também é legal você se mostrar interessado e ir lá entender. Então, next steps. Muito bem. E para você que se identificou com 5 erros, né, ou as 5 possibilidades que não são legais aí na tua participação em reuniões, vamos tentar adotar um pouco uma postura diferente, gente, porque assim, é legal porque a gente está falando da nossa imagem, a gente está falando de mostrar opinião, de convencer uma coisa que, puxa, podia ser benéfica para todo mundo, e talvez porque eu não estou muito antenado aí com, né, o impacto que eu gero nessa participação, eu não estou ligando muito, mas assim, é um ponto que a gente precisa olhar e falar, puxa, vamos ter dias melhores, dias mais produtivos. E você não é só um agente participante, você é uma pessoa chave ali na conversa, por isso que você está ali. Muito bem. Então, para a gente concluir, vamos pensar sempre que a gente precisa colocar isso no papel e, de alguma forma, ordenar esses nossos passos, tanto de preparação quanto do teu posicionamento diante, né, das pessoas ali. E isso é super importante, porque a gente está lidando com a nossa marca, com a nossa imagem, com a forma como a gente pensa. Isso faz diferença, gente. Vamos falar no terceiro episódio, que é da série de 5. A gente vai falar de quem conduz a reunião. Então você vai ter mais trabalho. Desculpa, mas tá bom. Você participou, é um ponto. Agora, quem conduz é outra história. Então nós vamos explorar isso aqui. Vem comigo para o próximo café e aproveita esse conteúdo, coloca em prática. É isso aí. Inscreva-se no canal, compartilha, coloca comentários, sugere temas diferentes. É isso aí. Até o próximo café. Tchau, 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 tchau.